Hoje eu vou fazer esse vídeo sobre um dos dados que são mais relevantes ali para quem acompanha fiscal e vou falar também sobre como funciona ali um pouco da organização do setor público, o que a gente olha quando a gente pensa no endividamento público e como isso afeta os seus investimentos, né? Eu acho que esse aqui é um dos vídeos importantes aqui que vai ter no canal. Eu constantemente vou tentar trazer esse tipo de conteúdo para análise das finanças públicas e tentar mostrar como a gente pensa, né, e por que a gente tem que se preocupar com as contas públicas quando a gente tem ali uma carteira de investimento, seja em renda fixa ou seja em renda variável, né? No final, quando a gente pensa, né, na apreciação do dólar, que acaba afetando a economia como um todo e o preço dos ativos brasileiros, é bastante importante a gente pensar no endividamento brasileiro, que é uma das variáveis mais importantes quando você pensa que um gringo está investindo no Brasil. Então, quando um estrangeiro, né, pensa em fazer um aporte em um país como o Brasil, ele vai olhar ali se o governo tem a capacidade de manter ou não a estabilidade da moeda dele, se tem ou não a capacidade de pagar a dívida pública que está sendo emitida, para levar em consideração se dentro da estabilidade monetária daquele país ele vai ou não ter grandes flutuações de risco dos ativos que ele está comprando ali. Por isso que é importante, mesmo para você que compra renda variável, conseguir fazer um acompanhamento desse tipo de variável macro. Então, primeiro, eu queria explicar um pouquinho como é que funciona o setor público, né? E depois eu queria passar ali um pouco mais para o que a nota trouxe dessa vez e para o final do vídeo eu vou falar um pouco sobre como a gente olha essas coisas para pensar como o preço dos ativos brasileiros, e com isso eu quero dizer tanto bolsa, quanto moeda, quanto juros, vão ser influenciados. Então vamos pensar aqui algumas divisões, né? O que é o setor público? O setor público, dentro daquilo que eu vou tratar, ele funciona como o Estado como um todo. Então, tudo aquilo que o governo central, que é a União, então a Federação Brasileira, junto com os governos regionais, que são os estados e os municípios, assim como as estatais, que são aquelas empresas que estão sujeitas à administração pública, mas que tem ali uma operação de caixa, uma operação de endividamento, mesmo que em economia mista, como é o caso da Petrobras e da Vale, mesmo que com caixa separado, ainda são sujeitas, né, ou tem dentro da sua composição acionária uma participação da União, ou dos estados ou dos municípios. O setor público é um pouco mais complexo do que isso, mas eu acho que isso daqui é o suficiente para a gente conseguir destrinchar um pouquinho aqui quais são os big numbers que esse relatório traz para a gente. Os resultados fiscais, eles geralmente são separados em dois grupos, né? A gente tem um resultado primário e um resultado nominal. O resultado primário, para você que olha, né, a precificação de empresas ali, pode pensar que é o resultado operacional de um ente público. Então vamos lá. Quando você lê sobre resultado primário do governo central, o que isso daqui está falando? Está falando que governo central, lembrando, é a organização da União ou da Federação, e algumas organizações que estão sujeitas a esse nível de administração, como é o caso da Receita Federal ou do INSS, por exemplo, né? Então, Previdência Social, junto com o que é arrecadado de imposto federal, é sujeito ali à União, então ao governo central. Então, o resultado primário seria o resultado operacional da União. E com isso eu quero dizer tudo aquilo que é arrecadado de impostos ou o que é vendido e recebido de renda em cima do patrimônio da federação, menos aquilo que é gasto, né, com benefícios sociais, na manutenção das organizações que estão ali sob o poder de nível federativo, como é o caso do Senado, do Congresso, do Poder Judiciário, então o salário dos juízes federais, além de programas como Bolsa Família. Também os repasses para os estados e para os municípios acabam entrando nesses gastos primários. Tem os estados e municípios também, né? Então, lembrando, a gente tem os estados, os municípios, que a gente agrega tudo isso daqui como governos regionais. Que não tem problema a gente agregar, mesmo que sejam níveis diferentes de administração, porque eles não são tão representativos quando a gente pensa no setor público. O grosso mesmo vem da União. E o que a nota trouxe pra gente foi um resultado bastante positivo para o mês de janeiro, né? Mas eu vou falar o porquê que a gente tem que ter cuidado quando a gente analisa um resultado, mesmo que seja positivo para um mês, e a gente tem que pensar no ano como um todo.
Então, o que a nota trouxe para a gente foi um resultado positivo em 104 bilhões de reais. Isso significa que toda a operação do setor público foi superavitária, né? Eles receberam mais do que gastaram em mais de 100 bilhões de reais. Isso é muito positivo, geralmente esse número vem ali no intervalo entre menos 40 para mais 40, dependendo da altura do ano, porque tem bastante influência sazonal, né? A depender do mês, a gente vê ali impactos maiores para cima ou para baixo. Para você ter uma ideia, na mesma altura, em janeiro do ano passado, tinha sido registrado um superávit também de 102 bilhões de reais, né? E por quê? Existe um fator sazonal muito forte ali em janeiro, que faz com que as organizações públicas recebam ali receitas maiores do que elas geralmente gastam nessa altura do ano. Então, existe ali adiantamento de impostos, antecipação de despesas, né, tributárias que são colocadas ali pelas empresas. E existe também algumas receitas que são coletadas de forma anual. Então, tudo já vem ali de uma vez em janeiro ou em fevereiro e deixa de ser coletado ao resto do ano, né? Quando eu falei que o governo central é o grosso do setor público, eu realmente digo isso, porque desses 104 bilhões de reais que foram registrados no superávit, 83 são somente da União, né? Então somente do governo federal. Os estados e os municípios, junto com as estatais, registraram ali um superávit líquido, né? Isso tirando ali o que foi superávit dessas organizações e o que foi déficit, a gente fica ali num nível de 21 bilhões de reais. O que é muito alto também, geralmente não é registrado tanto para essas entidades, fica bem menor do que isso, mas de alguma forma ali os estados e os municípios principalmente foram responsáveis por uma arrecadação muito mais alta do que eles vieram gastando. Na análise aqui eu vou focar um pouquinho mais sobre o governo central, justamente por ele ser o grosso e recorrentemente representar uma parcela maior desses resultados. Uma vez que a gente já falou aqui sobre o resultado primário, o outro grupo, né, que eu falei que eram dois, é o resultado nominal, né? O resultado nominal ele seria a parte financeira, né, a operação financeira. Então tudo aquilo que é recebido de juros ou de outras formas de rendimento que não são operacionais para o governo, e tudo aquilo que é pago também de juros, né, ou dentro das operações financeiras. Então aportes em fundo, receitas de fundos, pagamento de juros, recebimento de juros também. Os juros nominais que foram pagos pelo setor público vieram ali no nível de 40 bilhões de reais, o que é um nível alto, mas quando a gente olha para janeiro do ano passado foi muito mais alto, né? Foram pagos ali mais de 80 bilhões de reais. A gente vê que apesar de existirem sazonalidades, né, ou a depender do ano, a gente vê ali movimentos repetitivos dessas receitas primárias, isso não acontece tanto para o nominal, né? Isso depende bastante ali da estrutura da dívida. Eu vou passar um pouquinho mais sobre isso depois. Apesar dos juros não ter sido tão alto para esse mês e o resultado primário ter sido bastante alto, quando a gente traz ali esses números do resultado nominal no acumulado de 12 meses, então quando a gente traz de 12 meses, olhando ali de fevereiro do ano passado até janeiro desse ano, quanto que foi pago em juros, né? E o quanto foi recebido no total dessas coisas. A gente vê um resultado ali que é muito mais preocupante do que isso, né? No ano passado, por conta desse montante de juros que é pago, a gente vê um resultado nominal deficitário ali no nível de 900 bilhões de reais, né? A gente vê que só de juros ali é pago quase 1 trilhão de reais sobre a dívida pública. Isso representa ali quase 10% do PIB. Hoje o nível é de 7,67% do PIB. Isso é muito preocupante. Não era para ser desse jeito. Então, o que a gente tira daqui é que dentro do mês de janeiro, a gente teve ali resultados positivos, apesar de um pagamento de juros bastante alto, né, comparado com o resultado operacional do governo central. No entanto, quando a gente traz ali para 12 meses, a gente vê que esse número é muito mais preocupante, né? Apesar de um janeiro bastante positivo, de fevereiro até agora, esses números ali eles acumulam um resultado muito alto para baixo, né? Então a gente vê que quase 1 trilhão de reais, né, vem saindo ali ao longo dos últimos 12 meses, né, de fevereiro até esse janeiro, um dinheiro ali que soma quase 1 trilhão de reais, que é destinado dentro de todo esse período para financiamento de políticas públicas, para pagamento de dívidas anteriores e também para manutenção ali do próprio sistema, né, do setor público. Então, para a manutenção da organização do setor público é gasto bastante dinheiro. No entanto, os juros representam sim um montante ali mais absurdo de todo esse resultado nominal.
Se fosse para fazer um equivalente, né, é como se você fizesse uma dívida no cartão de crédito no ano passado e deixasse ela rolando até então. Aí você chega lá no Nubank, faz uma dívida e continua tocando o seu trabalho, só que o seu salário é muito menor do que aquilo que você tem de dívida hoje. Mas aí você chega lá no Nubank, faz a sua dívida do cartão de crédito, aí não consegue mais pagar o cartão de crédito do Nubank, chega no Itaú, coloca ali pede dinheiro emprestado do Itaú para pagar a dívida do Nubank, deixa rolando a dívida do Itaú por mais um tempo, não dá mais para pagar, vai no Bradesco e faz a mesma coisa, né? Você fica fazendo rolagens de dívida e eventualmente, né, o montante de juros que você acaba pagando é muito mais alto. Os juros que a União paga é muito menor do que os juros que você paga, só que essa dívida é muito mais antiga e ela cresce num nível muito mais rápido do que qualquer pessoa poderia fazer. Se a gente pega o PIB, né, que seria ali a métrica de riqueza do Brasil, para tudo aquilo que é gerado de renda, gerado de riqueza dentro de um determinado período de tempo. E no acumulado hoje, a dívida bruta, né, do governo geral, então de todo esse setor público, de toda a soma de dívidas dele e tudo isso que também rende, né, acaba rendendo todos esses juros que tem que ser pagos anualmente dentro desse período de 12 meses, a gente vê que esse endividamento brasileiro chega ao patamar hoje de chegar a 75,3% do PIB, que é um montante muito alto. Mas quando a gente olha para dezembro do ano passado, esse mesmo número estava em 76,1% do PIB. Ou seja, houve uma melhora, né? E essa melhora se deve justamente pelos números de janeiro terem sido positivos. No acumulado de 12 meses é bastante ruim, no entanto, a fotografia de hoje é positiva. E por que isso acontece? Isso acontece porque até hoje, né, a gente está entrando ali em meados de março. Até meados de março, agora, o orçamento não foi votado, né? E a decisão que foi tomada no começo desse ano, quando a gente iniciou o ano fiscal sem um orçamento aprovado, foi de a gente tocar, enquanto não fosse aprovado a LOA, o orçamento com base na PLOA, né? Que é o projeto de lei orçamentária anual que tinha sido apresentado em setembro, né? Em setembro a gente tinha uma inflação mais baixa, uma Selic mais baixa, o salário mínimo previsto era mais baixo e todas essas variáveis ali acabam impactando diretamente nas contas públicas e no montante que tem que ser pago ali sobre o BPC, por exemplo, sobre o Bolsa Família, que tudo isso é muito indexado na inflação, na atividade também e no salário mínimo. E por isso que o nível que é permitido da União gastar sobre as despesas é muito inferior àquilo que elas realmente deveriam ser. E isso é positivo para as contas públicas, porque ao passo que a arrecadação opera em um nível normal, as despesas estão sendo cortadas ali a 1/18 do montante que elas tinham sido apresentadas, quando elas já estavam subestimadas lá no passado. Hoje a gente espera a aprovação da LOA, por volta ali de meados de março, mas pode ser que ela seja adiada para abril, em um nível ali de correção que seja consideravelmente mais alto do que está sendo tocado hoje, né? Um nível consideravelmente mais alto do que elas foram apresentadas na PLOA. Se você está confuso com tudo que eu estou falando aqui, se inscreve aqui no canal, porque eu vou fazer mais vídeos explicando exatamente ali o que é LOA, PLOA. Eu já fiz um vídeo no passado explicando um pouquinho sobre isso, acho que vale a pena você dar uma olhada nos vídeos anteriores. No entanto, eu acho que se eu deixasse para explicar isso daqui ia ficar muito longo, então fica aí e eu ainda vou fazer um outro vídeo para cá, provavelmente nesse final de semana. E por que eu estou falando tudo isso, né? Porque apesar de a gente ter tido uma fotografia, é muito fácil de se vender a ideia de que, pô, olha só, janeiro teve um dado muito positivo, 2025 vai ser um ano muito bom para as contas públicas. Não tem problema se a gente aumentar um pouquinho o gasto aqui ou o gasto acolá, se preparando para um período eleitoral, que já entra no ano que vem. Então, esse tipo de narrativa pode ser muito perigosa, porque uma vez que a LOA for aprovada, agora, seja no início de abril ou seja em meados de março, as contas públicas, né, voltam a operar de forma normal. Isso é, as receitas continuam como estão agora, no entanto as despesas crescem consideravelmente. Porque, uma vez reconhecido que o gasto previdenciário tem que ser mais alto do que está agora, uma vez que a gente identifica que o BPC vai ter que ser um pouquinho mais alto do que está agora, porque tem um número maior de beneficiários, mesmo que o Bolsa Família tenha sofrido alguma redução nesse momento,
pode ser que ele extrapole também esse montante ali de 7 bilhões que está sendo retirado dele. E não há muito o que fazer sobre isso. Bolsa Família é uma despesa quase que obrigatória. Se ele extrapolar esse valor de 7 bilhões, vai ter que fazer contingenciamento de gastos, seja sobre o próprio Bolsa Família ou seja sobre emendas parlamentares, que gera atritos, né, com o executivo, ou seja, para outros gastos que poderiam ser alocados ali por ministérios. E o que acontece se o governo ficar muito longe das contas que ele tem que alcançar? Se ele não alcançar a banda inferior da meta de primário, que é estipulada pelo arcabouço fiscal, e se você não sabe o que é arcabouço fiscal, eu ainda vou fazer um vídeo também sobre arcabouço fiscal, explicando por que ele é importante e uma ferramenta muito fundamental para a eleição de 2026. Se o governo ficar muito longe da meta do arcabouço fiscal, gera um problemão, porque a gente vai ter novamente aquilo que a gente já viu em 2024, de desconfiança com relação à capacidade do governo de pagar as suas contas e também uma desconfiança de que o nível da moeda brasileira vai ser mantido, né? E de novo a gente vai chegar a ver o dólar chegando a 6 e os juros, né, ultrapassando ali esse patamar que hoje está em 15%. E a gente entra numa espiral ali, porque se os juros sobe muito, esse montante pago de juros sobre o montante da dívida também aumenta. E se isso aumenta, a gente entra numa espiral ali que a gente chama de dominância fiscal. E eu vou fazer um vídeo também explicando exatamente o que é dominância fiscal aqui para o canal. Na qual essa desconfiança com relação à capacidade de controle inflacionário por conta das ações, né, e da capacidade de geração de déficit público gera uma desconfiança em que a dívida brasileira é incapaz de ser financiada, pelo menos por capital externo. Então é muito delicado e a gente tem que tomar muito cuidado com essa percepção que o mercado tem sobre se a dívida brasileira está ou não em uma dinâmica explosiva. Hoje o juros está chegando a 15%. Enquanto a dívida está chegando ali a um patamar de juros de quase R$1 trilhão, e isso parece ali ser uma situação bastante perigosa para o governo se mostrar despreocupado com relação à sua capacidade de pagar as suas contas e de gerar superávites fiscais. No ano passado, o governo queria fazer a geração de superávites fiscais e o Haddad sai agora criticando, né, ali, queria ter feito mais, se a gente tivesse aprovado tal medida, se fosse aprovado tal outra medida pelo Congresso, a gente teria gerado superávit primário, mas não aconteceu. E nesse ano também a gente não vê uma perspectiva de uma criação de novas medidas ali para aumento arrecadatório, porque não existe um apetite nem da população, nem do Congresso para aumento de arrecadação, e não existe também medidas sendo encaminhadas para corte de gastos, como aconteceu no ano passado, né? Então, dito como a gente interpreta essas variáveis e como funciona a contabilização dessa dinâmica, né, de operação e do que é financeiro do setor público, como é que isso impacta o seu investimento? Por que é interessante você saber de tudo isso? Eu sei que eu já dei alguns spoilers aqui ao longo do vídeo. Quando a gente pensa nessa relação da dívida com os juros e com o câmbio, como eu acabei de falar, a gente vê que tem um impacto direto nos ativos brasileiros, que é como tanto os investidores domésticos quanto internacionais, principalmente os internacionais, veem ali a oportunidade, né, de colocar o capital dentro da bolsa ou dos ativos de renda fixa brasileiros. Isso é muito fundamental para que você que carrega uma carteira de renda fixa consiga antecipar movimentos da curva de juros. E aqui isso é muito relevante porque eu já falei sobre a marcação a mercado e como isso impacta ali os seus ativos de renda fixa e podem gerar ou não um retorno negativo em ativos de renda fixa, ou como isso determina o risco das NTN-Bs. E também para você que investe ali em bolsa, tem que também antecipar esses movimentos de juros e de câmbio, porque isso impacta diretamente na dinâmica tanto do fluxo financeiro, né, da Bolsa Brasileira, quanto na valorização dos ativos por um tempo maior ou menor, de acordo com o ciclo de alta de juros. Hoje a gente está no momento de alta de juros, em breve a gente deve entrar em um momento de estabilização dessa curva, que deve durar ali um período longo de tempo, né, na qual a Bolsa Brasileira continua apanhando bastante. E claro, né, a inflação também é relacionada com tudo isso, né? Se existe ali uma baixa apreciação desses ativos brasileiros, significa que o gringo está tirando dinheiro daqui da Bolsa Brasileira ou está tirando o dinheiro dos ativos brasileiros de uma forma mais ampla,
acontece que esse repasse, né, essa depreciação cambial acaba sendo passada para a inflação, né? E aí todo mundo acaba sofrendo e eventualmente os juros vai ter que ficar mais alto para trazer ali esse dinheiro de volta ou para controlar a alta inflacionária por meio da atividade. Bom, então, se aqui o vídeo foi útil para você, que vai usar todas as informações para considerar ali como você vai usar o seu dinheiro, e se você entendeu agora alguma coisa de tudo que eu falei sobre as contas públicas e de como isso impacta o seu dinheiro e do porquê você deveria ficar de olho com isso e de como isso vai impactar também a eleição no ano que vem, fique esperto, segue aqui o canal, dá like no vídeo e acompanha aqui que eu vou fazer vídeos praticamente todos os dias para tentar explicar o que vem acontecendo no setor público brasileiro e de como você deve olhar as estatísticas fiscais. Antes de mais nada, siga também o meu Substack, eu vou deixar o link aqui na descrição para você fazer a inscrição no seu e-mail e ver as publicações que eu vou fazer semanalmente ali. A próxima segunda deve ter uma publicação nova.